Muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Mário Guarnieri e aqui nós tratamos de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários nessa vida braba aí da advocacia, do poder judiciário. Bom, sobre o que nós falaremos na aula de hoje? O réu ele pode deixar de comparecer voluntariamente na sessão do tribunal do júri? Será que a sua ausência pode acarretar algum prejuízo para ele? O juiz pode decretar sua prisão preventiva devido à sua ausência? Esse tema e essas perguntas nós vamos respondê-las todas na aula de hoje. Só lembrando, nós estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar link. Clicando lá, automaticamente você vai ser redirecionado para essas outras redes sociais, vai ter acesso às outras aulas em outros formatos. No Telegram tem uma presença, né? Eu fico mais próximo de vocês. Então também não deixa de entrar lá, que eu consigo mandar outras formas de aula, consigo mandar áudio, e aí eu tenho uma proximidade maior. Então entra também na nossa comunidade. Outro ponto, assim como de costume, toda vez que a gente inicia a aula, aqui na tela aparece um material PDF. Se você quiser ter acesso, você vai ter que se inscrever na nossa comunidade. Aqui abaixo, também na descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever. Se inscreve lá, que toda vez que nós subirmos uma aula aqui no nosso canal no YouTube, você vai receber um e-mail avisando que essa aula foi ao ar, e também junto nesse mesmo e-mail nós já vamos disponibilizar de maneira automática o material PDF referente a essa aula, mas só para quem é inscrito. Quem não é inscrito, infelizmente, não vai ter acesso ao material PDF. Então, se você quiser ter, se inscreve na nossa comunidade, aqui abaixo está o link, clica lá, se inscreve e também se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos iniciar o tema, né? Falar sobre o tema da aula de hoje. O réu pode deixar de comparecer na sessão do tribunal do júri? A sua ausência pode implicar em algum prejuízo a ele, como por exemplo, a decretação da prisão preventiva? Essa pergunta ela é muito crucial, principalmente para a defesa, porque a defesa pode utilizar essa estratégia como argumento defensivo e pode deixar de apresentar o réu, né, de acordo com alguma estratégia previamente elaborada. Mas a pergunta que fica é, o réu pode de fato deixar de comparecer na a sessão do tribunal do júri ou não? Será que ele é obrigado a ir? E pode o juiz, frente à sua ausência, decretar a sua prisão preventiva? Calma aí que nós já vamos responder a todas essas perguntas. Vamos iniciar pela Lei 11.689 de 2008. Essa lei ela provocou alteração nos artigos 420 e 457 do Código de Processo Penal, que dizem respeito justamente a esse tema, da ausência do réu no tribunal do júri. O que acontecia antes dessa mudança legislativa no CPP? Antes, se o réu não comparecesse, a sessão seria adiada. Então imagina aquela hipótese que o réu voluntariamente toda vez se ausentava da audiência, não ia, toda vez ocorria o adiamento e ele nunca era julgado. Então essa lei ela veio para promover a alteração desses artigos e justamente sanar esse problema. Com a alteração dessa lei, a Lei 11.689 de 2008, passou a ficar da seguinte maneira a redação do artigo 420 e 457 do Código de Processo Penal. Primeiro, 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita, 1, pessoalmente, ou 2, ao defensor constituído, ao querelante, ao assistente de acusação, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370. Essa aqui é uma ressalva importante. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. O acusado ele está solto, foi citado regularmente, tá? Aqui eu não trato daquela hipótese em que o réu sequer toma conhecimento da acusação. Tá? O processo não vai seguir sem ele tomar conhecimento da acusação. Nesse ponto aqui, a gente pressupõe que o réu foi citado, né, de repente constituiu advogado, se apresentou lá no processo, e aí ao longo do processo ele muda de endereço, ele some.
Aí, o que vai acontecer? Se ele não for encontrado pessoalmente, esgotado todas as diligências, são os requisitos imprescindíveis para a utilização do edital, ele pode ser intimado por edital da pronúncia? Pode. Então, se ele não for encontrado, vai ter que paralisar o processo, suspender o curso da prescrição? Não. Ele vai ser intimado por edital. É diferente daquela situação que desde o início ele não é encontrado nem para ser citado, ocorrendo a citação por edital. Aqui pressupõe que ele já foi citado, já tem ciência do processo, o processo tramitou normalmente, e ao final, depois da sentença de pronúncia, ele simplesmente sumiu. E aí pode acontecer a intimação por edital lá no tribunal do júri? Pode. A intimação por edital pode ocorrer na hipótese do artigo 420, parágrafo único do Código de Processo Penal. Será intimado por edital acusado solto, e não preso, solto, que não for encontrado. E na sequência, depois que ele é intimado por edital, já marca a sessão do tribunal do júri, dá publicidade a essa data e, na sequência, houve também alteração do artigo 457 do Código de Processo Penal. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. E essa intimação aqui, ó, regularmente intimado, pode ser também através dessa intimação por edital? Sim. Essa intimação também é intimação regular. Ele não foi encontrado, foi intimado por edital, e essa intimação por edital permite sim a realização de sessão do tribunal do júri e não vai implicar no seu adiamento à luz do artigo 457 do Código de Processo Penal. Então são dois artigos muito importantes lá do Código de Processo Penal. Se o réu sumir, intimação da pronúncia por edital. E na sequência marca a sessão, se ele não comparecer, não vai implicar no adiamento da sessão do tribunal do júri. Artigo 457, se ele for regularmente intimado, e essa previsão aqui também engloba a intimação por edital, a sessão não vai ser adiada. E aqui uma outra ressalva, mas é mais com relação ao acusado preso. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado, tá? Uma diferença. Aqui nós tratamos de réu solto. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Tá? O acusado solto. E o acusado preso? O acusado preso não. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião. Tá? Duas ressalvas importantes. Então, o réu preso, se ele não for conduzido, a sessão vai ser adiada? Sim. Artigo 457, parágrafo 2º. Agora, se o réu solto não comparecer, ou seu advogado, ou assistente, aí não. Se foi regularmente intimado, não vai implicar no adiamento da sessão do tribunal do júri. Então, dois artigos importantes para serem analisados, 420 e 457. Na sequência, falando sobre a possibilidade ou não do réu se ausentar, não for na sessão do tribunal do júri, é importante também nós repassarmos alguns direitos do réu durante a persecução penal. O réu, naturalmente, ele é sujeito de direitos, ele também tem os direitos dele. E esses direitos não podem ser ignorados. Eu peguei um trecho aqui desse julgamento, habeas corpus 96.219, relatoria do ministro Celso de Mello. Esse julgamento aqui, ele traz um trecho importante que ressalta esses principais direitos do réu. Quais são eles? Aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, a. o direito de permanecer em silêncio, b. o direito de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio, nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa, o direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada, a reconstituição do evento delituoso e o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal. 3 importantes direitos do réu. Ele tem o direito de permanecer em silêncio? Tem. Ele não pode ser compelido, forçado a dar a sua versão sobre os fatos. Lembrando, a autodefesa, ela é dispensável. Tá? Você pode dispensar a autodefesa. Que é aquele momento em que o réu é interrogado e vai dar a sua versão sobre os fatos. Agora, a defesa técnica, aí não, aí ela é imprescindível. Agora, a autodefesa, ela é disponível, ela pode ser dispensada. O réu, ele exerce se quiser.
Se ele não quiser, ele não vai exercer esse direito à autodefesa. Então, ele vai permanecer em silêncio e não vai apresentar a sua versão sobre os fatos. Tá? Autodefesa. Agora, a defesa técnica, o direito à defesa técnica, aí esse segundo direito é imprescindível. Tá? Nenhum processo pode correr, pode tramitar sem que esteja presente a defesa técnica. Duas diferenças muito importantes. E, resumidamente, ressaltando esses três direitos importantes, então, de permanecer em silêncio. Ele responde as perguntas que forem indagadas a ele, se ele quiser. Inclusive, nós fizemos uma outra aula aqui, dizendo sobre a possibilidade do réu se manifestar e responder apenas as perguntas da defesa. É possível, precedente do STJ dizendo que sim, é possível. Tá? O réu, ele pode exercer o seu direito constitucional ao silêncio da maneira que ele bem entender. Se ele não quiser responder, ninguém não responde. Se quiser responder só a defesa, responde só a defesa. Então, primeiro direito importante, direito de permanecer em silêncio. Se ele quiser, ele não exerce o direito à autodefesa e vai ficar quieto na dele. Tá? Não vai responder a nenhuma pergunta que foi indagada. Ou ele pode até não ir na sessão, né? Ou no interrogatório. 2. O direito de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio, nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa. Aquele velho jargão que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Até por isso, por exemplo, naquelas hipóteses de embriaguez ao volante, o agente ele não é obrigado a soprar o bafômetro, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. No entanto, nessa situação específica, pode o policial lavrar um auto de constatação aferindo que ele está, de fato, embriagado. Mas é uma outra aula, uma outra circunstância. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E o terceiro importante aqui também, naquelas questões de reconstituição do crime, o réu é obrigado a participar dessa reconstituição? Absolutamente não. Participa se quiser. Se ele não quiser, não é obrigado a participar da reconstituição. Sabe aquela história de chegar na delegacia, obrigar o réu a ficar escrevendo um monte de coisa a fim de atestar se aquele documento falsificado de fato foi por aquele acusado, né? Se aquele acusado cometeu essa falsificação, e aí pede para ele assinar, escrever um monte de coisa para fazer o exame grafotécnico, a fim de comparar as letras inseridas nesse documento para ver se tem alguma semelhança. Nessa hipótese também, o réu não é obrigado a fornecer esse material. Percebam que aqui a gente tem uma série de direitos que implica diretamente também no nosso tema, principalmente com relação ao direito número 1, que é o direito de permanecer em silêncio. Veja bem, aqui nós vamos chegar nesse tema, aqui já mais finalzinho da aula, nós já vamos chegar nesse tema principal da aula. Vamos raciocinar. Se ele tem o direito de permanecer em silêncio, ficar lá, observar tudo e ficar quieto e não exercer o seu direito à autodefesa, que é exercer através do interrogatório, dá na mesma dele não comparecer no ato. A sua defesa técnica vai estar lá presente, representando ele, mas ele opta em não ir na audiência. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode optar, porque vai dar na mesma dele exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se ele permanece em silêncio, é uma coisa dele não falar nada. Então, é possível a ele não comparecer, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento para ser interrogado? É possível. Tá? É um desdobramento do direito constitucional de permanecer em silêncio. Se ele vai permanecer em silêncio e assim pretende, ele não precisa estar lá. Porque a presença dele é importante para ele ver o que todas as testemunhas falaram dele, para que ao final ele possa se defender dessas alegações. Mas, se é disponível, é dispensável a autodefesa, e se ele não quer exercer essa autodefesa, obviamente dá na mesma que ele não ir. Porque mesmo que ele assista ao que todos falaram, ele não vai apresentar sua versão sobre os fatos contestando essas outras pessoas. Certo? Então, é o principal direito. Permanecer em silêncio é um direito constitucional. E adentrando no nosso tema da aula, o réu pode não comparecer na sessão do tribunal do júri? A resposta, sim, pode. Inclusive, está aqui no material 2 precedentes importantes. Um do STJ e outro do STF, que vão delinear de maneira bem clara esse tema e jogam uma pá de cal em qualquer dúvida sobre esse assunto. Responder a nossa pergunta, o réu pode não comparecer na sessão do júri como uma estratégia defensiva? Pode. Tá? Ele pode fazer isso, ele pode não comparecer. Desdobramento do direito constitucional de permanecer em silêncio. E isso vai implicar algum prejuízo para a instrução? Não.
No começo da aula a gente já viu o artigo 457, que fala que se o acusado solto, legitimamente, né, devidamente intimado, deixar de comparecer, isso vai causar algum problema para ele? Não, absolutamente não. Para ele ir para a instrução? Não. Aliás, para a instrução, né? O artigo 457 fala da instrução. A sessão vai ser adiada pela ausência dele? Não, não vai ser adiada. Se ele foi regularmente intimado, inclusive por edital da pronúncia e da sessão, não há qualquer problema nesse ato e não vai implicar no adiamento da sessão se ele faltar. Lembrando da ressalva do parágrafo 2º. Se o acusado está preso e deixa de ser conduzido, aí sim vai ser adiada a sessão. Por outro lado, se ele está solto, foi regularmente intimado e deixou voluntariamente comparecer, aí sim, artigo 457 caput, e esse ato não, a sua ausência não vai implicar no adiamento da sessão. Então não vai trazer nenhum prejuízo para a sessão, que não vai ser adiada, e ele está exercendo o direito constitucional de permanecer em silêncio. Importante ressaltar dentro desse contexto também o artigo 478 do Código de Processo Penal. Durante os debates, as partes não poderão, tá? Não poderão, aqui ó. Não poderão, vou dar um destaque melhor. Deixa eu dar um destaque melhor aqui, ó. Pronto. Durante os debates, as partes não poderão, ou seja, não pode, sob pena de nulidade, fazer referência. Durante o debate, nenhuma das partes pode, sob pena de nulidade, fazer referência, inciso 2, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Ou seja, não pode alegar em prejuízo ao réu, dizendo que ele permaneceu em silêncio, então quem cala consente. Não pode. Tá? O silêncio dele ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento, esses fatos não podem ser mencionados nos debates em desfavor do réu, em seu prejuízo. Se isso acontecer, se porventura a acusação explorar o silêncio do réu ou a sua ausência, na ausência do interrogatório, em seu prejuízo, dizendo ele está consentindo, ele sabe que ele fez. Tanto ele sabe que ele fez que ele nem veio na audiência, na sessão hoje, para ser interrogado. Ou tá vendo aí, ele permaneceu em silêncio, quem cala consente. Pode a acusação utilizar desses argumentos? Não pode. Tá? Previsão do artigo 478, sob pena de nulidade. Se a acusação se utilizar desses fatos em prejuízo ao réu, nulidade do ato. Vai ter que ocorrer um novo júri. Importante, artigo 478 do CPP. E vamos aqui às duas jurisprudências importantes. A primeira é do STJ, tá? Eu deixei destacado. Olha só o que diz o STJ. Julgamento recente, 2018. A ausência do acusado na sessão do julgamento perante o tribunal do júri não justifica por si só a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo quando há registro de que se tenha furtado aos atos processuais anteriores. Ademais, o artigo 457 do Código de Processo Penal autoriza a realização da sessão de julgamento sem a presença do réu. Assim, é prescindível a presença do paciente para o julgamento pelo tribunal do júri. STJ RHC 100.716, Minas Gerais. Relatoria do ministro Jorge Mussi. O julgamento ocorreu em 13/11/2018. Olha que julgamento importante, inclusive para você utilizar na prática e eventual petição que você vai fazer. O artigo, esse julgamento aqui diz o seguinte, é bem claro. O réu pode deixar de comparecer? Pode. E a sua ausência não pode implicar, inclusive, na decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Em decorrência desse fato, pode o juiz aplicar a previsão do 457 e não adiar a sessão e realizar o júri na ausência do réu. E aqui na parte final do julgamento, assim é prescindível a presença do paciente para julgamento pelo tribunal do júri. Então o entendimento do STJ é de que o réu não precisa comparecer. Tá? E outra jurisprudência agora do STF, a ausência do réu na sessão de julgamento, quando injustificada, dá aso à aplicação do disposto do artigo 457. Então, foi regularmente intimado, não compareceu, o juiz pode aplicar o 457, não adiar a sessão e realizar ela mesmo na ausência do réu. Segundo o qual, o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente e blá blá blá, e continua aqui falando do artigo. Que tiver sido regularmente intimado. Portanto, havendo instrumentos processuais à disposição do juízo para a realização da sessão de julgamento, não se revela idônea decretar a prisão do acusado, apenas para o fim de obrigá-lo a comparecer na data designada.
Mesmo porque o artigo 457, parágrafo 2º do Código de Processo Penal estabelece o direito do réu preso de pedir dispensa do comparecimento à sessão. Consequentemente, ausente indício de fuga do acusado do distrito da culpa e não afastada a aplicabilidade de outros instrumentos destinados a garantir a realização da sessão de julgamento, na decisão impugnada, a prisão preventiva, que é medida extrema e excepcional, revela-se inidônea, ou seja, injustificada, sem razão de ser, no caso dos autos. Esse aqui é um habeas corpus 131.152, relatoria do ministro Luiz Fux, julgado em 1 de fevereiro de 2016. Vejam, dois precedentes importantes, tanto do STJ e do STF, dizendo que é legítimo ao réu não comparecer. E o seu não comparecimento, a sua ausência na sessão do tribunal do júri, não pode implicar na decretação da sua prisão com fundamento para assegurar a aplicação da lei penal, no sentido de que o réu estaria se furtando a aplicação da lei. Não, é um direito dele. Se ele vai exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio, ele pode optar em comparecer, tanto na sessão do plenário tribunal do júri, como também em eventual audiência de instrução. Se ele quiser, ele não precisa ir. Tá? Ele não é obrigado a comparecer nesses atos. Respondendo então a nossa pergunta, é possível ao réu deixar de comparecer na sessão do tribunal do júri? A defesa pode usar essa estratégia? Pode. É legítimo ao réu deixar de comparecer e a sua ausência não pode implicar na decretação da sua prisão preventiva. Eu encerro a aula aqui, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.